Internet? Ok. Então, hoje, nossa última conversa, né? Você já foi meu aluno lá do curso de Matemática Básica. Então, o meu objetivo era tentar apresentar, né, nesse curso, as funções mais básicas, né? Mais úteis também, que vocês acabam usando mais, e mais básicas da calculadora científica de vocês. Então, hoje eu vou falar sobre a última configuração que a gente tem na nossa calculadora científica, que é quando eu aperto 3 vezes o botão de modo, você vai ver que tem uma configuração escrito assim, fix, sai, enorme, certo? Na sua calculadora, deixa eu ver como é que fica a sequência, mas acho que deve ficar igual. Para mim tem que apertar o Shift e o Setup. Isso, a sua calculadora, o modo, as configurações sempre é no Setup, aí tem que apertar o Shift, é isso mesmo. Então, Shift, Setup. Aqui, o fix, o sai e o norm, nesse caso, já é o 6, o 7 e o 8, tá vendo? Então, ele já escreve desse jeito. Deixa eu te mostrar uma coisa, caso qualquer dia sua calculadora pare de escrever da maneira natural, eu vou te ensinar, já que tá só você e você tem uma calculadora como essa, uma configuração aqui da calculadora, tá? Quando você aperta Shift Setup, tá vendo que aparece essa opção 1 e 2? Aqui, MTH-IO, Line-IO. Aparecem essas duas opções na sua calculadora também? Parece, né? Essa calculadora sua, ela tem, não é, a sua é 85, 82, mas é bem parecida com essa minha que tá aqui, tá? O que acontece? Essa configuração, apesar dessa calculadora ser uma calculadora de visor natural, ela permite que você trabalhe na forma de linha, como a calculadora que não tem o visor natural. Então, qualquer dia, se por acaso, sem querer, começar a aparecer na forma de linha, eu vou te ensinar como é que coloca na forma natural de novo, tá? Esse I/O significa Input-Output, tá? Então, toda vez que você está mexendo com algum tipo de código, quando tem I/O, significa Input-Output, que é entrada e saída de dados. Se a sua calculadora está no modo Match I/O, significa que o visor vai ser natural. Então, eu vou selecionar a opção 1, e aí ele vai perguntar, você quer que o resultado das contas matemáticas de saída de output seja em modo matemático, né, em modo natural, ou você quer que seja na forma de linha? Vou colocar aqui que eu quero que seja em modo matemático. Então, opa, é um para selecionar. Então, eu vou colocar a minha fração na forma natural e a saída vai ser também na forma natural, certo? Agora eu vou selecionar a saída como em forma de linha. Então, eu vou vir aqui em Shift Setup, vou na mesma opção 1, só que eu quero a saída na forma de linha. Esse O significa de output, saída dos resultados. Então, eu vou colocar como 2. Vou inserir minha fração 1/2 e vou apertar igual. Não, é isso não. Então, tem que mudar, tem que ser no 2 mesmo. Shift, vou escolher a opção 2 de linha. Linha. 1, fração 2. Eu achei que mudava lá. Tá vendo? O que eu fiz? Ó? Eu configurei a calculadora para estar nesse modo 2, de linha, uma linha só. Então, quando eu seleciono a opção 2, por mais que eu aperte o botão de fração, ele fica aquele símbolozinho da fração da calculadora que não tem visor natural. E a resposta também fica naquele formato, tá? Eu acho que, como você tem uma calculadora de visor natural, você não vai querer usar desse jeito, né? Acho que a fraçãozinha uma em cima da outra fica bem melhor, não fica? Não, né? Então, se por acaso algum dia, porque às vezes a gente está mexendo na configuração e acaba mudando sem querer, né? Aí você vai ficar assim, putz, o que eu faço agora? Não está mostrando do jeito certo, tá? Essas são aquelas configurações que estão ali. Então, se por acaso isso acontecer, né, de ficar essa entrada e a saída na forma de linha, que é a forma que eu acho que se tem um visor natural, o uso do visor natural vai ser bem mais fácil de fazer as coisas. Você pode apertar aqui no Setup, sempre escolhe a opção Match e sempre escolhe a opção Match na forma de saída também, de output também, tá? E aí vai funcionar tudo certinho. 1/2 fração para entrar e 1/2 fração para sair, certo? Então, como aqui no Setup, as configurações que eu não tinha explicado na sua calculadora eram essas duas aqui, né?
sempre coloca na opção match. Match significa visor natural, entrada e saída, e o 2 significa escrito em forma de linha, tanto na entrada quanto na saída. Tá bom? Eu tinha esquecido que tem essa opção, mas tem. Agora que eu apertei ali o setup, eu lembrei. Certo? Então, eu vou explicar essas 3 opções de setup, a 6, a 7 e a 8, ou então essa sequência aí no botão modo da calculadora que não tem visor natural. Antes disso, eu queria testar com você, já que você vai ser meu aluno lá de cálculo de geometria analítica, eu queria testar sobre aquelas funções inversas de seno, cosseno e tangente que a gente viu na aula de ontem, tá? Então, o que eu queria que você tentasse fazer? Deixa eu colocar uma paginazinha aqui em branco. Ontem a gente viu sobre as funções trigonométricas inversas, lembra? Seno a menos 1, seno a menos 1, cosseno a menos 1 e tangente a menos 1. Então, eu gostaria que você colocasse a sua calculadora no modo de cálculo normal, tá? Eu acho que é só apertando 1, né? Só apertar o botão do modo, coloca a calculadora no modo 1, que é o modo de cálculo normal. E aí eu queria que você fizesse o seguinte cálculo aí na sua calculadora, tá? Tem um cálculo que aparece em geometria analítica que é para a gente determinar o ângulo entre 2 vetores. Entre um vetor que eu posso chamar de U, digamos, e um vetor que eu posso chamar de V, tá? O ângulo entre 2 vetores, entre 2 retas, eu posso pensar assim, é uma medida bem importante que a gente usa na disciplina de geometria analítica. Para calcular esse ângulo aí que eu chamei de alfa, a gente usa uma fórmula assim. Cosseno de alfa é igual a uma certa conta dividido por um certo número por um certo número. Depois lá em geometria analítica eu vou explicar essa fórmula para você, tá? Mas o que acontece é que geralmente os números que aparecem são assim. Um número real na parte de cima da fração e aqui embaixo 2 raízes multiplicando. Então, eu vou imaginar, vamos supor que a primeira raiz é raiz de 2 e a segunda raiz é raiz de 3, certo? Então, eu queria que você colocasse na sua calculadora esse cálculo que está aí. A minha variável, o que eu não sei nessa conta aqui que a gente usa lá na disciplina de geometria analítica, é justamente o alfa. Então, é aquele caso contrário da função trigonométrica direta. Eu tenho o resultado e eu quero o alfa. Por isso, a gente vai usar a função trigonométrica inversa. Então, o que os meus alunos costumam fazer, e eu posso te sugerir a fazer isso? Eles calculam quanto vale 6 sobre raiz de 2 vezes raiz de 3. Com esse resultado, eles chamam de ans, né? Porque o ideal é que eu use todo o número ali na resposta. E aí, eles calculam cosseno a menos 1 do ans. Isso vai ser o meu alfa. Porque, ó, eu fiz aqui, aí ficou raiz de 6. Ficou raiz de 6 embaixo. Eu coloquei 6 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Aí deu raiz de 3. Raiz de 6. Só raiz de 6? É. Tá, e é porque ele racionalizou, tá? Deixa eu fazer Eu vou mudar os números, então, para ele não racionalizar. É porque fica assim, ó. Vamos ver o que você lembra. Tem uma propriedade de raízes que diz que se eu tenho 2 números, 2 raízes multiplicando, eu posso multiplicar o que está dentro das raízes. Isso é uma propriedade de raízes. Você lembra disso? Lembro. Então, isso aqui fica raiz de 6. Não precisa. É que assim, você pode racionalizar, você pode simplificar, mas a calculadora vai fazer igual, então não tem necessidade, tá? E aí aqui eu vou racionalizar. Então, aqui raiz de 6, tá vendo? Eu multiplico por raiz de 6 em cima e embaixo para racionalizar. E aí fica, então, 6, raiz de 6 sobre 6 aqui embaixo, daí fica só raiz de 6. Como ela tem visor natural, ela racionalizou. Não tem problema, tá? Então, significa que o ans é raiz de 6, certo? Certo? Poderia, é que aqui acabou coincidindo, mas poderia ser, por exemplo, 17 aqui dentro. Aí não daria para racionalizar. Mas a calculadora faz isso sozinho, tá? Então, com essa resposta aí na tela, então você tem aí 6, a minha não faz, quer ver, ó?
6 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 3. Ela não vai mostrar raiz de 6, ela vai mostrar 2 e uns quebradinhos, que é raiz de 6. Tá? Com essa resposta, eu quero que você calcule o cosseno a menos 1, a função inversa, porque eu estou te dando a resposta do cosseno e eu quero que você me diga o ângulo agora. Você lembra como é que faz isso? Calma, eu coloquei cosseno a menos 1 de raiz de 6. Tá, mas você escreveu raiz de 6. Escrevi. Então, mas eu quero justamente que você use o ANS. Então, deixa eu fazer aqui na tua Deixa eu fazer a conta calculadora. de novo, então. Que aí deu erro quando eu fiz isso. Cosseno a menos 1 é para funcionar. Ah, não, deu erro. Peraí, por quê? Deixa eu ver. Cosseno a menos 1 de raiz de 6. Talvez tenha que fechar? Não, deu erro. Peraí, só um pouquinho, deixa eu pensar. É que tem que dar... Não. Peraí só um pouquinho, tem que dar um número menor. Ah, tá, desculpa, é que não poderia ser esses valores. Eu tenho que trocar. É que função trigonométrica cosseno, a resposta é sempre entre 1 e menos 1. Lembra disso? Sim, Quando a sim. gente calcula, é que aqui como eu escolhi números aleatórios, o resultado de um cosseno tem que ser sempre menor do que 1. E aqui raiz de 6 é maior. Então, vamos trocar esse 3 aqui por um 9. Aí eu acho que dá certo. Deixa eu ver. 9 vai dar 6 dividido por raiz de 18. Não, também não dá. Tem que ser outro número menor. 13. Raiz de 26. Não, tem. Raiz de 2, raiz de 3. Esse produto escalar poderia dar 6 sem problema nenhum. Deixa eu colocar 2 em cima para ver como é que fica. 2 dividido por raiz de 26. Tá, pode ser. Pode ser. É que eu inventei os números e aí a conta não faria sentido porque o resultado de um cosseno tem que ser sempre menor do que 1, né? Porque é o resultado de uma função trigonométrica. Eu acabei inventando números que não Aí deram certo. fica raiz de 26 sobre 13. Isso, fica um Tá. número aí, certo? Então, vamos fazer a conta aqui de novo. Então, 2. Você trocou, tá do jeito que tá ali agora? Tá 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 13. Tá, então eu vou colocar aqui para fazer igual a você. 2 sobre raiz de 2, coloco para o lado para sair da raiz, vezes raiz de 13. Tá? Tem que tomar cuidado para a raiz ficar separadinha. Pois é, eu fiz isso na segunda vez. Aí deu errado. Isso. Tem que colocar para o lado, porque quando ele coloca uma Uhum. raiz e você escreve um número, o cursor está dentro da raiz. Aí você coloca o cursor para o lado para ele sair. Aí continua o cálculo. Então, eu coloquei o meu número, apertei igual. Deu isso aqui o seu, imagino, né? Sim, sim. Aí o que eu quero é que você não precise escrever esse número, porque às vezes, por exemplo, ele pode ser um número decimal quebrado, assim. Aí não preciso ficar escrevendo todos os números. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer cosseno a menos 1, né? Usei o shift, a função do cosseno. E aí, para colocar aquele número que está aqui, você coloca o ans. O ans é a resposta do que está na sua tela. Antes de fazer isso, só uma observação. Geralmente, quando a gente calcula ângulo, a gente costuma trabalhar mais com ângulos em graus, certo? Em física, por exemplo. A sua calculadora está em graus? Aqui em cima? Você fala o desenho? O Dzinho, Sim, tá. tá? É que a minha está em radianos, por isso. Aí a minha vai dar errado. Aqui. A minha está em radianos, então eu vou colocar em graus. Então, eu vou fazer a conta de antes, que era essa, raiz de 6 sobre 13. E agora eu vou fazer cosseno a menos 1 da resposta. Eu não preciso escrever, essa resposta já está armazenada na memória. Se eu Quando colocar você... outro parêntese aí. Tá. Não precisa, mas pode. A calculadora meio que completa sozinho o parênteses, mas se você quiser colocar o parênteses para fechar, pode colocar. Qual é a resposta que você obtém? 66,90653,073. Isso. Então, esse cara aí, vou apertar igual. Deu isso aí, 66, né? Significa que o meu ângulo alfa
é igual a, aproximadamente, né? 66,965. Tem mais casas que não aparece, tá? Tem mais casas que não aparecem, mas as que aparecem são essas aí. 37,3, eu vou colocar o aproximadamente aqui, porque é um valor aproximado. Só. Eu queria aproveitar esse cálculo para mostrar um botão que eu não tinha apresentado ontem para vocês, tá? Acho que tá só você ainda? Sim, só você. O que acontece? Aqui, o que eu fiz? Eu tinha cosseno de um certo ângulo igual a um certo número, que é uma conta que a gente vai usar lá na disciplina de geometria analítica, e eu uso a função inversa para obter o valor daquele número, tá? Aqui eu fiz para que você usasse o botão do ANS, mas você poderia ter escrito direto assim, também daria, tá? Se você quiser tentar fazer aí para ver se você consegue incluir certinho, tenta fazer. Dá para escrever direto assim já, ó. Cosseno a menos 1 do número que está ali dentro. Vai dar o mesmo valor de alfa. Então, tenta escrever tudo junto aí. Cosseno a menos 1. Aí ele já coloca um parênteses, né? Coloca uma fração. E aí escreve os números que estão ali. 2 embaixo, 2 em cima. E embaixo, raiz de 2. Deu a mesma história. Isso, coloca para o lado para sair da raiz, vezes raiz de 13. Aí não tem como colocar outro parênteses não, né? Grandão. Tem. Aperta para o lado aqui, ó. Ele vai sair da raiz, mais um para o lado, ele vai sair da fração. E aí o seu parênteses fica grandão. Deu certo? Então, Ó, o cursor estava aqui no 13. Deixa eu colocar para o lado. O seu cursor terminou a conta aqui dentro do 13, dentro da raiz. Uma vez para o lado, ele sai da raiz. Sim. Aí pra Mais cima. uma vez para o lado, ele vai para cima da fração. Aí é só colocar Aí o deu parênteses certo. que ele faz um parênteses grandão. Tá? Essa com visor natural, você tem que usar o botão aqui de navegação para sair de dentro da raiz e para a parte de cima e assim por diante. Ó, se eu for navegar agora para o lado, ele entra em cima, embaixo, ó, vai para o 2. Tá? Eu consigo colocar o cursor em qualquer lugar que eu quiser aqui dentro. Tá? E aí, quando eu aperto igual, dá o mesmo resultado. Então, quando for usar esse tipo de cálculo com função inversa, pode colocar a conta direto dentro da função inversa, aí não precisa usar o botão mais, tá? E aí eu queria aproveitar, esse resultado que está na sua tela, ele é uma medida em graus, né? Porque, digamos, eu estabeleci que aquele ângulo está em graus, usei cosseno menos 1, como a minha calculadora aqui está em graus, o resultado vai ser em graus. Quando eu aperto esse botão aqui, ó, tá vendo aqui embaixo do B, o botão onde tem o B? Sim, sim. É o símbolo de graus, minutos e segundos. Eu consigo escrever o número que está na tela em base 60. Base 60 não, né? Eu consigo escrever no formato de graus, minutos, segundos. Ou, se forem horas, né? Horas, minutos e segundos. Então, se você apertar direto esse botão com a resposta que está na tela, ele escreve o resultado na forma de graus, minutos e segundos, que é como a gente geralmente usa, né? Por exemplo, às vezes eu não quero saber graus com esse decimal aí. Então, eu também posso escrever usando esse botão. Por exemplo, essa unidade angular aqui vai ser 66 graus, 54. Eu seria uma pergunta, tipo assim, nas provas que vai ter do curso, a gente vai poder usar a calculadora? Eu deixo usar nas minhas provas, mas não é todo professor que deixa, né? Aí tem que consultar com o seu professor. Como a prova é à distância nesse momento, aí tem que falar com o professor, mas não tem como não deixar, né? Não tem como não deixar nesse momento. Mas aí não pode assim, usar aquela de integral, né? Eu tava pensando em comprar ela. Então, na verdade, assim, o que acontece essa minha calculadora aqui, tá? É essa daí. Ela faz integral. Só que ela só dá o resultado numérico. Sou eu que ensino integral, né, no curso. Ela não dá conta. E aí não faz diferença. Mas só para garantir, para ver se acertou, entendeu? Sim, sim. Não, mas então, a questão é que nem toda integral é uma integral definida desse jeito. Não sei se você já estudou cálculo alguma vez na vida antes. Já estudei. Você já estudou? Então, é que, por exemplo, a gente ensina integral que não é definida.
E mesmo numa integral definida, você tem que fazer todo o cálculo para chegar na resposta da integral, para depois avaliar os extremos. Então, assim, quem tem calculadora como essa, eu deixo usar nas minhas provas, mesmo na presencial, tá? Porque o aluno é obrigado a exibir todos os cálculos. Então, ele pode sim conferir o resultado aqui, mas ele tem que mostrar a conta na prova. Então, a única coisa que eu não te recomendo, assim, é comprar aquela calculadora gráfica, por exemplo, umas HPs que tem gráfica, antes de falar com o professor, porque geralmente esse tipo de calculadora o professor deixa usar, porque ela é uma calculadora numérica, ela não vai te dar a resposta algébrica, ela não vai te dar o passo a passo da conta, né? Ela vai te dar só o Mas tem umas que resultado. dá passo a passo? Tem umas que dá, só que aí calculadora gráfica que tem tipo como se fosse um computadorzinho assim, pequenininho. Tem calculadora da HP que dá para botar cartão de memória, dá para escrever na calculadora, entendeu? Que é a calculadora que engenheiro costuma usar. Só que aí, se você tiver uma dessa, com certeza o seu professor não vai deixar usar. É, porque aí você nem faz Entendeu? a prova direito. É, exatamente. Então, assim, esse tipo de calculadora faz... É que tem uma diferença, assim. Tem aparelhos que são numéricos, que fazem conta, mas sempre o resultado é um número. Tem software, aparelhos que são algébricos, que fazem a conta com letras, com variáveis, né? Esse tipo de aparelho eu não deixo usar, porque aí o aluno não vai, ele bota ali a integral, a calculadora resolve a integral sozinha, né? Mesmo que seja indefinida, mesmo que seja uma integral que vai dar uma função no final. Então, se você já tem essa com visor natural, espera para chegar numa disciplina lá mais para frente do curso, e aí fala para o professor, posso usar? Mas se for gráfica, provavelmente a resposta vai ser não, porque dá para usar cartão de memória, então o aluno pode colocar a prova inteira na calculadora. Aí não dá, a gente não deixa usar, tá? Mas para conferir resultado não tem problema nenhum. Os meus alunos têm que mostrar todas as contas, absolutamente todas elas. Então, conferir o resultado com certeza é válido, mas não vai fazer a prova para você. Tá bom. Tá bom? Mas espera começar. Essa que você tem já está bem razoável, assim, o visor natural e tal. Espera começar as aulas, daí você vai conseguindo ver a necessidade, se está precisando de uma calculadora melhor. Espera, porque de repente, o que eu acho é que de repente você está com uma calculadora que vai te quebrar o galho o curso inteiro, sem problemas. E aí depois você consegue lá, no meio do curso para frente, comprar uma calculadora gráfica, mas porque você realmente vai usar ela nas disciplinas, porque ela vai ter outras funções que vão ser úteis, entendeu? Então, acho que isso, na verdade. Bom, então acho que você conseguiu pegar aí, né, como é que faz a função trigonométrica inversa. Sim. Eu vou voltar para ficar gravado nessa calculadora aqui, mas aí eu mudo para a tua de vez em quando. E aí eu queria mostrar esse mesmo botão que a gente usou aqui para escrever em graus, minutos e segundos, tá? Que ele também é útil quando a gente está trabalhando com horas, com cálculo que envolve horário. Então, por exemplo, se eu utilizar esse botão aí, né? Vou colocar aqui embaixo, deixa eu só diminuir um pouquinho isso que eu escrevi aqui, porque eu vou usar o mesmo botão. Pode perguntar o que você quiser, tá? Já que tá só você, a gente vai tentando fazer uma coisa mais direcionada. Exatamente. Por exemplo, ó, esse botão eu consigo fazer duas coisas com ele. Eu consigo somar horários, então, por exemplo, 1h35 mais 3h49, por exemplo. Eu consigo fazer esse cálculo com esse botão. O que eu tenho que saber para poder utilizar esse botão do horas, minutos, segundos, ou graus, minutos e segundos? Que eu sou obrigada a colocar os valores nas 3 unidades. Então, por exemplo, se aqui isso representa para mim 1h35, eu tenho que colocar 1h, 35 minutos, 0 segundos, mais 3h, 49 minutos e 0 segundos. Só que eu não sei como é que vai ficar na sua, porque geralmente o botão ele não tem botão de minutos, ele sempre fica bolinha, tá? Mas se você colocar um número, uma bolinha, outro número é bolinha, a segunda bolinha ele vai entender que é minutos. Então eu vou colocar aqui, na minha vai ficar igual à sua. Então eu vou colocar 1h,
35 minutos, fica a bolinha de novo, mas não tem problema, tá? 0 segundos, mais 3 horas, 49 minutos e 0 segundos. O que ele vai fazer? Ele vai somar e cada vez que os minutos passarem de 60, ele vai converter isso aí em uma nova hora. Então, ele vai fazer o cálculo certinho, né, chegando no máximo até 60 só. E aí, quando eu aperto igual, ele dá certinho 5 horas e 24. Tá? Só que ele vai exibir com bolinhas. A sua, eu não sei se ele vai exibir com bolinhas. Deixa eu ver. A minha foi com os minutos e segundos também. Sem a Foi, né? bolinha. 5 graus, 24 minutos, 0 segundos. A entrada é bolinha, 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 mas a saída é certinho. Tá vendo? Então, 24 minutos e 0 segundos. E aí, uma das funções que eu acho legal nesse botão é quando a gente quer converter uma certa quantidade de minutos em horas, tá? Então, por exemplo, se eu colocar lá na minha calculadora 0 horas 1.326 minutos, né? Com o símbolo da bolinha, porque não tem outra coisa, e 0 segundos, por exemplo, ele vai me dar o quanto é isso em horas. Então, por exemplo, 0 horas, vamos supor que você contou alguma coisa em minutos e só tem o somatório em minutos. 1.326 minutos e 0 segundos. Quando eu apertar igual, ele vai me dar a resposta em horas, minutos e segundos. Então, isso aqui é 22 horas, 6 minutos e 0 segundos. Então, ele também faz essa conversão. Isso é a mesma coisa, tá? Se eu colocasse uns segundos que é maior que 60, ele converteria para minutos. Minutos ele converteu para horas e assim por diante. Horas é a unidade máxima dele, então pode aparecer mais do que 60 horas aqui, tá? 120, 130, isso aí ele não tem como controlar, né? A unidade de horas ou de graus a gente deixa rodando. Deixa eu ver se ele vai dar mais do... Não, eu acho que ele passa de 360, deixa eu ver. 354, 0 e 0. Então mesmo, 354 não, tem que passar de 360. 384. Ele não limita a 360 graus, tá? Porque a gente pode pensar que essa primeira unidade de medida aqui é graus. Ele não limita a 360. Então, se estiver fazendo alguma coisa que é mais do que 360 graus, ele vai continuar contando direto ali, o que é uma vantagem, né? Senão ele teria que avisar de alguma forma que ele já deu uma volta e agora está considerando a próxima volta, digamos assim, do ciclo trigonométrico. Certo? Então, só tinha faltado eu falar sobre esse botão ontem, né? Quando eu estava falando das funções trigonométricas, senos, cossenos, tangentes e assim por diante. Já que você está com uma calculadora nova, aí você disse que já fez cálculo, né? Você fez na escola ou na... É porque eu ia fazer um vestibular que tinha. Aí eu estudei limite e derivada. Ah, entendi. Tá. Então, já que você já estudou um pouquinho mais, eu vou só te apresentar o que é esse botão aqui, tá? Tá vendo que tem um botão escrito IP? HY. Isso. Esse IP são funções hiperbólicas, tá? Funções hiperbólicas é um tipo de função que está na classe das funções trigonométricas, mas é considerada uma função, ela depende daquele E, do número de Euler, sabe, que eu falei para vocês? Ela depende desse número E, tá? Então, assim, é difícil usar esse botão porque a gente às vezes não ensina função hiperbólica no curso de cálculo, porque às vezes não dá tempo, mas são as funções hiperbólicas. Então, por exemplo, eu posso calcular seno hiperbólico. Quando eu aperto o IP, aperta o IP da sua calculadora. Aparece isso aqui? Aparece, Então, é porque tem seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tangente hiperbólico e as inversas dessas funções. Seno a menos 1 hiperbólico, cosseno a menos 1 hiperbólico e tangente a menos 1 hiperbólico. Tá? Então, esse botão aqui não é a hipotenusa do triângulo retângulo. Tá? É onde estão guardadinhas mais 6 funções trigonométricas. Essas funções, às vezes, a gente não fala muito delas, mas não sei se você estudou elas quando estudou derivada, porque ela é uma função que ela depende do E, e aí a gente pode derivar ela é uma soma de E's. Não, tipo assim, eu lembro quando eu estudei derivada, eu estudei, tipo assim, por exemplo, transforma 2x ao cubo mais 3x elevado a 2 mais
5x mais 2 deriva. É tipo isso. Aham, E tipo tá, assim, eu estudei um pouco em cima da hora, uma semana antes. Aí tinha umas derivadas que era muito difícil. Aí eu é, tentava, mas eu não conseguia. tá. Era derivada mais de É, polinômio, porque, tipo assim. assim, eu vi uma videoaula que o cara já fazia direto. Aí eu tinha que tentar entender ali. Aí, Tá, nossa. entendi. Mas se você vai ver no curso de cálculo 1 certinho, derivadas, as regras de derivação também, tá? Mas já que você tem uma calculadora aí com visor natural, só para saber que nesse botão do IP estão escondidas outras funções trigonométricas, que são as funções hiperbólicas. Elas têm bastante aplicação na engenharia, tá? Porque elas modelam coisas, por exemplo, assim, se você tem dois postes, por exemplo, e você ligar um fio entre eles, o próprio peso do fio vai ficar o fio ficar num formato assim. Esse formato é um formato de uma função hiperbólica, tá? Então ele tem bastante aplicação em áreas aí de engenharia, mas não é uma função difícil. Aí tem um gráfico, tem domínio, a mesma coisa que seno, cosseno e tangente, só que é uma função específica aí que envolve seno, cosseno e também aquele número e que eu falei para vocês antes, tá? Aí a gente termina essa parte de funções trigonométricas. Então vamos lá, porque eu tinha planejado mesmo para a aula de hoje, que eram essas três configurações do fix, do sai e do norm, tá? Então, deixa eu ver se eu coloquei outra página aqui. Depois eu faço esse exercíciozinho. Mais alguém conectou? Beleza? A gente está falando da função da calculadora, né? Bem-vindo aí. Se precisar de alguma coisa, se tiver alguma dúvida, é só me escrever, tá? Bom, então vamos lá. Coloquem a calculadora de vocês no modo fix. E aí eu vou explicar o que são esses três modos, tá? Esses três modos, eles estão associados com a maneira como eu vou exibir os meus números. Então, o fix é uma quantidade... Deixa eu colocar assim. Deixa eu ver se está definido aqui embaixo, daí eu só rabisco. Está definido, então eu vou só rabiscar por cima. Tá? Tem essas três opções, fix, sai e norm. Norm é a opção padrão, tá? O fix, ele especifica quantos algarismos você vai exibir na sua tela de saída, tá? Então, ele controla o fix, o valor que você especifica, que vai ser um número de 0 a 9, vai controlar o número de casas decimais dos resultados nos cálculos exibidos. Então, por exemplo, você vem aqui na sua calculadora, vamos colocar nossa calculadora no Fix 3, certo? Então, eu venho aqui no botão do modo, no meu caso tem que apertar 3 vezes, quem tem a calculadora aí é Setup modo, coloca a calculadora no Fix, então, seleciono 1. Apareceu essa tela aqui, perguntando se Apareceu o você trem quer do mate e do Line. isso. No Fix, você Deixa selecionou a opção certa? eu ver se eu não errei. 6. Acho que você selecionou... Ah, Ah, então você foi. selecionou... Não sei por que apareceu isso, mas agora apareceu certinho. É que você apertou 1, porque na minha é 1. Deve ser isso mesmo. Você apertou o 1, na sua Aí é o deu, 6. era o trem lá. Isso, na sua era o 6, na minha é o 1. Aqui, tá? Então, a gente vai escolher o número de casas decimais. Quando tá assim, 0 til até 9, significa que você pode escolher um número de 0 a 9. Vamos escolher 3 casas. Então, eu vou colocar a minha calculadora com 3 casas, assim, tá? Talvez a minha aparece assim, completado, mas talvez a sua apareça assim, sem nada. Calma, Como é que eu tem que sei? fazer, tem que dar igual? Como é que é? Não, na sua é só colocar no fix. Então vamos lá, peraí. Setup 6. Eu quero escolher o número de 0 a 9. É só apertar 3 direto. Foi isso que Tá, aconteceu? Ele coloquei. voltou para a tela de entrada, não voltou? Voltou. Só que aqui em cima tá escrito fix, não tá? Tá. Então, agora faz a seguinte conta. 1 dividido por 3 e aperta igual. Ah, deu 1 sobre 3, né? Aí aperta o outro Tá. lá. Aí deu Isso. 0,333. Isso, então, mostrando a forma decimal, né, que é o fix é para mostrar a quantidade, ele não muda quando mostra a fração, isso não muda Vai nada. mostrar só 3 casas? Só 3 casas, isso. Só É 3 bom? Esse é casas. bom ou ruim? É bom
quando, por exemplo, assim, ó, tem área que usa, tipo assim, o pessoal que trabalha com dinheiro só faz conta com 2 casas. Aí não importa as outras no final, né? Ou, por exemplo, na hora da prova, você tem que sempre escrever o resultado com 3 casas depois da vírgula. Daí já tá pronto as 3 casas depois da vírgula, tá? E a vantagem é que ele arredonda as 3 casas. Quer ver? Faz aí 2 dividido por 3. Ficou 2/3, né? Agora, se eu volto, olha só que resultado que deu. Esse número, 2 dividido por 3, é 0,66666. É uma dízima periódica, esse número. Só que ele exibe já o resultado arredondado, tá vendo? Depois era um 6, ele arredondou para cima. Então, essa é uma vantagem. Ele sempre mostra o resultado com 3 casas decimais e já faz o arredondamento para você. Então, a vantagem que eu vejo é o fato dele já fazer o arredondamento para você. Tá? Só que o que tem que tomar cuidado na hora de fazer a conta com esse modo do fix? Seguinte, eu vou fazer na minha aqui porque já fica no formato de fração. Faz 1 dividido por 3 e mostra o número na forma decimal. Tá? Então ficou aí, eu vou colocar aqui do ladinho. 1 dividido por 3, ele vai mostrar como isso aqui, né? No fix. Certo? Lembra que eu falei na nossa primeira aula que o que ele mostra para mim não é o que ele de fato está usando para fazer a conta? Então, se eu estou vendo esse 333 aqui, ele não está considerando só essas 3 casas decimais. Ele está te exibindo só 3 casas decimais. Tá? Ele só muda a quantidade de casas que ele vai te exibir, mas ele vai continuar fazendo o cálculo com todas as casas decimais que estão ali. Como é que eu posso verificar isso? Se eu pegar esse meu número que está aqui, certo? Deixa ele na tela. Subtrai desse número, então, desse número que está na tela, do meu ANS, subtrai 0,333. Então, eu vou subtrair o que eu estou vendo, certo? Aperta igual. 0,000. Fica 0. Então, as 3 primeiras casas decimais são 0. Só que agora eu vou colocar um fix com mais casas decimais para ele mostrar o que está aqui atrás, se tem alguma coisa ali atrás. Então, com esse mesmo resultado na tela, tá? Vai lá no botão de modo, no seu caso, no botão de setup, né? Seleciona de novo o fix, só que coloca um número maior do que 3. Eu vou colocar aqui 7. E ele vai retornar para a tela. Tá vendo que ele mostra o resto do número que estava escondido antes? Sim. As 3 primeiras são 0 porque eu subtraí o 333, eu subtraí as 3 primeiras, mas ele continua trabalhando com todas as casas, tá? Então, o que é importante lembrar? Que o modo fix é um modo de exibição. Ele não é um modo, ele não joga fora tudo que está lá atrás do número, tá? Ele continua trabalhando com todas as casas decimais lá do meu número. Mas tem um jeito de trabalhar só com 3 casas e pedir para a calculadora jogar fora tudo aquilo que estava depois daquela casa que eu não estava vendo, tá? Eu vou fazer isso na sua calculadora, porque eu não sei como é que tá, onde é que é o botão, então para ter certeza que ele vai fazer certo, eu vou fazer na sua. Então vamos fazer o seguinte, coloca no fix 3 de novo. Então, fix é o 6, 3. Só para ter certeza, eu vou fazer 1 dividido por 3 e vou pedir para mostrar 3 casas. Desculpa que aqui tá um pouquinho... Deixa eu ver se eu consigo arrumar o contraste dessa... Tá bem escuro. Acho que aqui... Isso. Melhorou um pouco a imagem para ti? Sim, ficou melhor. Melhorou, né? Tá. Então, ok. Como você fez isso? Shift Setup. Aparece essa tela, né? Tá vendo que tem uma seta aqui em cima, ó? Quando tem seta assim, significa que você pode apertar para baixo que vai aparecer mais coisa. Aí aperta para baixo. Apareceu essa tela aqui. Esse conte é contraste. Aí você vem aqui no 5 e ajusta o contraste para mais ou para menos. É bem útil para quem tem problema de visão, assim, por exemplo, né? Que dá para ajustar mais. Dá para fazer bem levinho, assim, ó, tá vendo? Quase transparente. É que o meu contraste estava bem alto, aí na câmera fica pior ainda. Tá. Tua calculadora tá no Fix 3?
Sim. Sim? Tá com 333 aqui na câmera? Tá com no 333 Sim. na Agora tá, saída agora aqui? de novo. Tá. Então, o que acontece? O fix é um modo de exibição. Só que eu posso combinar esse fix com esse botão que está aqui em cima do 0. Esse RND, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu tinha colocado um slidezinho dele aqui, mas eu vou mostrar como... Isso está no manual, tá? Fix mais RND. Esse RND significa round, que em inglês é arredondar, né? Arredondamento, arredondado. Arredondado, digamos assim. Quando a gente faz um arredondamento, essa calculadora, quando a gente usa a opção de arredondamento dela, ela joga fora, ela arredonda o número na quantidade de casas que eu estou vendo, tá? Esse arredondamento só funciona dentro do fix. E ela joga fora o resto do número, que é o que às vezes eu quero fazer, tá? Às vezes eu quero só considerar as 3 primeiras casas, eu não quero pegar todo o restante que está ali. Como é que funciona? Com esse número na tela, com a resposta que você tem na sua tela, você tem que apertar o botão do round. Só que ele está em amarelo, não tá? Então, como é que eu faço para acessar uma função que está amarelo? Shift. Eu aperto Shift. Então, Shift, só que presta atenção. Quando você aperta o round, tá? Ah, peraí que não é... Tá, vou botar... A minha fica diferente. Bota... A minha também fica assim. Então bota arredondando o ans. Arredondo o ans e mostra na forma decimal. É que a minha fica diferente, depois eu vou fazer na outra. Tá, ficou a mesma coisa. Voltou a mesma coisa, não voltou? Certo? Tá a mesma Certo. coisa, não tá? Certo, Só que agora, vamos mostrar no fix com mais de 3 casas para você ver o que tem depois desse terceiro número 3. Então, eu vou lá no meu fix, que é o 6, e vou pedir para ele mostrar com 7 casas decimais depois da vírgula. O que tem depois? Pera. Quer que eu faça de novo? Não deu certo. 0.333000. Tá vendo? Então, o que ele fez? Ele arredondou o número. Então, como depois era 3, ele jogou fora o resto, né? Dos números, ele já tinha arredondado, era menor do que 5, ele manteve o 3. E ele jogou fora todo o resto. Então, o fix te mostra a quantidade de casas que você quer. O round corta as outras, caso você queira, né? Cortar as outras casas decimais fora, tá? Tanto que por isso que ele respondeu na forma de fração, né? Justamente porque ele queria um resultado que seja decimal ali. As outras casas ele joga fora. Então, é uma combinação que em alguns casos vale a pena. Você pode sempre arredondar. Deixa eu fazer o arredondamento na minha, só para você ver o que acontece, tá? Mas quantas casas que ele vai jogar fora? Todas as que você não tá vendo. Todas as que você não tá vendo. Quer ver? Se eu fizer isso aqui, esse número menos 0.333, ele dá 0. Não tem mais casas depois disso. Quer ver? Eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou aumentar o fix para 9. Não tem mais nada depois disso. Todas, depois do 3, ele jogou fora. Quer ver? Ó, vou fazer de novo, ó. Vou colocar num fix... Opa. Vou colocar num fix 4. Tá? Eu vou dar um fix 2. 2. E vou fazer 1 dividido por 3. Ou melhor, vou fazer 2 dividido por 3, que vai arredondar. Ó, 2 dividido por 3 é 0,67. Certo? Com 2 casas só. Decimais. Tá certo? Tá. Tá. Então, eu vou arredondar esse número que tá aqui. O número correto seria 0,6666666 com infinitas casas decimais, só que a calculadora vai trabalhar com no máximo 15, porque é o que a memória dela permite. Então, eu vou arredondar esse número. Então, Shift, Round, e vou arredondar o meu ans. Posso fechar o parênteses? Não precisaria. O número está arredondado. Ah, professora, mas não mudou. Esse arredondamento, na verdade, eu não chamaria isso de arredondamento, eu chamaria isso de truncamento, talvez, tá? Porque eu arredondei aquela resposta. Então, agora ele está exibindo o mesmo número para mim, só que todas aquelas casas decimais que tinham depois, que ainda existiam no fix, porque o fix só me mostra as 2 primeiras, mas usa todas,
as que estão atrás, vão desaparecer. Então, se eu vier aqui no setup e pedir para ele exibir mais do que 2 casas decimais, por exemplo, eu vou pedir para ele exibir 9 casas decimais, ele manteve o 67, que eram as 2 primeiras que estavam no fix, e todas as outras, inclusive as que eu não estou vendo aqui, ele transformou em 0. Então, quantas tem que casas... colocar 9 casas decimais e aí fazer esse negócio. Isso. Como assim 9 casas? Para mostrar o número assim? Para mostrar todos os zeros. O 0 é que assim, ó, se tiver uma resposta na tela, quando você muda o fix, ele reescreve o número que está na tela naquele novo formato. Uhum. Ele faz isso sozinho. Então, shift setup, fix, eu quero que exiba agora 7 casas. Aí ele automaticamente já coloca o número com 7 casas depois da vírgula aqui. Tá? Para que ele substitua por 0 as de trás, eu tenho que arredondar o número que estava na tela no modo fix. Tá bom. Tá? Então, é uma forma de você arredondar e jogar fora tudo aquilo que você não estava vendo ali na sua calculadora. Então, essa é a combinação desses 2 botões. O fix... Deixa eu pegar o setup. O que o fix faz? O fix estabelece quantas casas decimais você vai ver na conta. Por exemplo, 2. Então, se eu fizer, sei lá, 1 dividido por 3, eu vou ver 2 casas decimais na forma decimal do número. Quando eu, além do fix, trabalho com arredondar, ele joga fora todas a terceira, quarta, quinta casa decimal desse número. Ele joga fora todas essas casas decimais. Então, se eu arredondar a minha resposta, ele parece que mostra o mesmo número, 0,33, mas na verdade tem coisas ali para trás que ele não está exibindo, tá? Então, uma maneira de mostrar esses números que estão aqui para trás é colocar um fix com mais casas, para eu ver o que está depois da segunda casa decimal. Então, aqui fix, vou pedir para mostrar as 9, e aí eu vejo que depois da segunda casa todo mundo é 0, porque eu arredondei, tá? Porque eu fiz o processo de arredondamento na minha tela, certo? Então, o fix serve para isso, para controlar o número de dígitos exibidos. Esse sai, que na sua calculadora está aqui na opção 7, né? Acho que é. O 7, o que ele faz? Deixa eu ver se está escrito aqui. O sai especifica também o número de dígitos dos resultados, só que esses resultados são exibidos, deixa eu ver, ele é arredondado. Então, deixa eu escrever o que esse cara faz. Esse cara aqui escreve em notação científica. Você lembra disso lá da escola? Lembro. Notação científica. Então, o que ele faz é escrever qualquer número em notação científica. Só que aí eu preciso regular em notação... O que é notação científica? A notação científica é escrever um número usando potências de 10 e o primeiro dígito antes da vírgula é sempre com apenas uma casa decimal. Então, ou é 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 9. Não pode ser 0 para estar em notação científica. Então, o que eu preciso estabelecer quando eu uso essa saída do meu número em notação científica? Quantas casas decimais eu vou exibir? Se eu vou exibir 5 casas, 5 números, ou se eu vou exibir mais. O que acontece? Esse 5... Quando eu escolho, por exemplo, sai 5, significa que eu vou usar 5 algarismos, tá? Um vai estar na frente da vírgula, porque só pode ter um algarismo na frente da vírgula, e 4 vão estar depois. Se eu escolher o sai 9, vai ter 9 algarismos. Se eu escolher o sai 0, ele mostra o número com a tela toda, tá? Então, vamos fazer esse cálculo nessa função do sai. Olha só. Atualmente, minha calculadora está no fix. Então, eu vou fazer 1 dividido por 7. 1 dividido por 7 é esse número aqui, ó. 0,142857, assim por diante, tá? É uma dízima periódica. Vou colocar minha calculadora no sai. Então, sai é 7. Que sai a gente usa? Me diz um número entre 0 e 9. 6. Então, a minha calculadora agora, aqui em cima apareceu sai.
certo? E eu vou fazer esse mesmo cálculo, 1 dividido por 7, só que eu vou pedir para exibir na forma de decimal. O que ele exibiu aqui? Ele mostrou 6 números, 6 algarismos, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um na frente, porque notação científica sempre tem o primeiro dígito diferente de 0. E todos os outros, ele escreveu 5 algarismos depois da vírgula e escreveu esse número em notação científica, vezes 10 na menos 1. Tá? Então, essa notação é útil quando a gente está trabalhando em física, por exemplo, que às vezes, química também, que às vezes tem umas grandezas que é muito grande ou muito pequena, daí a gente sempre escreve em notação científica. Então, esse formato sempre vai exibir os seus números em notação científica. Dependente do cálculo que eu colocar. Se eu colocar aqui, sei lá, 254 dividido por 28. Deu um número lá, na forma de decimal, 9,07143 vezes 10 na 0. Mesmo que seja um número entre 1 e 10, ele vai exibir na forma de notação científica. Tá? Então, vezes 10 na 0, vezes 10 na 1. Inclusive, se o número for pequeno, né? Vamos supor, se eu fizer 28... Deixa eu tirar a minha de baixo. Se eu fizer 28 dividido por 1.578. Mostrou a fração, tudo bem, não tem problema. 1,7740 vezes 10 na menos 2, tá? Então, é uma maneira de exibir os seus resultados na notação científica. Se você quiser, você pode pegar um número que você quer transformar em notação científica e mudar o modo, ele vai fazer isso no número que está na tela. Quer ver? Faz o seguinte teste aí comigo, Manuel. Coloca um número bem grande aqui no seu monitor. Qualquer número aí que você quiser, tá? Ou melhor, vamos voltar para o modo normal. Vamos colocar a minha calculadora no modo normal. O normal é o norme 1, tá? Então, aperta 8 para acessar o norme e 1 para voltar no norme 1. Faz aí 1 dividido por 7 para você ver que realmente está no modo normal. Tá no modo normal. Tá no modo normal? Sim, sim. Tá, então vamos supor que você está lá na prova fazendo uma conta lá, e aí tem um resultado, agora nesse modo normal, coloca lá o número gigantesco. Tá? O que acontece? Quando a minha calculadora, a entrada disso é um número gigantesco, ele já mostra esse número gigantesco em notação científica. Então, ele não tem como exibir essa montoeira de dígitos aqui. Então, quando o número ultrapassa a quantidade de casas que está aqui, ele já vai mostrar o meu número em notação científica, tá? Então, dependendo do número que aparecer no seu resultado, pode ser que ele já apareça no formato de notação científica. Tanto se ele for... só dar o igual que aparece, né? Isso, só dar o igual que aparece. Só colocar qualquer coisa aqui e apertar o igual. Tá vendo? Então, para números que são muito grandes ou que são muito pequenos, ele não tem como exibir esse número 0,0000000 e aquele número. Então, ele naturalmente coloca esse número em notação científica. Ele já faz isso. Mas, se você também quer que ele exiba números que não são muito grandes em notação científica, eu posso usar esse modo do SAI. Então, vamos supor, coloque um número aí na sua tela que tenha 8 algarismos. Sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo como é que ele exibiu o meu número aqui, ó? Como ele tem espaço na tela, ele exibe o número da maneira como foi adicionado esse número. Vamos supor que você fez uma conta, deu um número grande, mas você quer escrever esse número em notação científica. Deixa esse número na tela e agora a gente vai lá colocar o modo da calculadora em notação científica. Com o número na tela, deixa ele lá. Então, setup, né? Notação científica, que é o 7, e eu vou colocar com 4 algarismos, tá? Para ficar um na frente e 3 atrás. 4 algarismos. Ó, aí ele vai mostrar convertido, tá vendo? Então, se o número for maior do que 9 dígitos, ou tiver 0, né, 9 zeros depois da vírgula, ele já vai automaticamente transformar o teu número em notação científica. Calma, o meu ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.00.
Ah, porque tá no fix. Não, deixa eu ver. Peraí. Ficou 00 depois? É, 00. Vamos ver, Igual peraí. tá aí, ó. Ficou assim? Uhum. É porque você colocou no fix. Não tá escrito fix aqui em cima? Tá. É, tá vendo? É no SAI, ó. De novo. Setup é o 7. É que você apertou... Como a gente fez várias vezes isso, foi direto no 6. É. Qual que é a casa 7. do 7? Quantas casas para colocar? É. Pode ser 4. Agora sim, agora sim. Foi? Dá sempre para conferir aqui em cima, ó. Tá vendo? Para conferir ali em cima qual é o modo que está na calculadora. Então, tem a opção de colocar quantos dígitos você quer e tem a opção também de colocar sempre notação científica, caso você queira, tá? Então, essa é a segunda opção dessa tela de configuração. Esse norme é uma notação que os alunos quase não usam, tá? Mas eu gosto de explicar porque eu particularmente prefiro usar o norme na notação, na opção que não é padrão aqui na calculadora, tá? Então, o que acontece? Quando você inicia a sua calculadora, vamos limpar a calculadora. Você lembra como é que faz para limpar? Shift 9, né? E eu vou limpar a minha calculadora. Então, eu vou limpar tudo. 3 igual. Limpei tudo, inclusive o contraste. Então, deixa eu ajustar aqui. Deixa assim. Limpou tudo? Calma. Shift, setup, norm. Não. O limpar tá aqui embaixo, ó. Em Ah, cima do tá. 9. Peraí. Lembra? Ó? O clear tá aqui embaixo, em cima do 9. A minha, nessa, o clear tá Limpei. aqui. Uhum. O clear Limpei. tá aqui. Aí dá o igual, né? Igual. Ah. Isso. O clear da sua tá aqui embaixo. Quando eu limpo a minha calculadora, ela sempre começa em graus e ela sempre começa naquele modo match. O que significa? Tela natural na entrada e tela natural na saída, que é, né, você está pagando para uma calculadora que tem visor natural, então vamos usar o visor natural da calculadora. O que acontece? Escreve o seguinte número aí na sua calculadora. 1 dividido por 200. Dividido por 200. E aperta igual. Deve ter aparecido a fração, né? Mas vamos exibir a forma decimal dele. Apareceu assim. Sim. Tá? 5 vezes 10 na menos 3. Isso é notação científica. 1 dividido por 200 é a mesma coisa que 0,005, tá? O que acontece? O norme 1, ele estabelece algo assim, ó. A minha calculadora, qualquer máquina de calcular, ela tem definida aqui na memória da calculadora o zero, tá? Então, eu vou marcar de vermelho o que existe na minha calculadora. Existe o zero na calculadora, o 00, ela tem isso programado, tá? Ela tem um maior número que pode ser exibido e ela tem um menor número que pode ser exibido. Um menor, na verdade, deixa eu colocar assim. Ela tem um maior número positivo que pode ser exibido e ela tem um maior número negativo que pode ser exibido. Esse número depende da calculadora, tá? Mas, em geral, é 9,999999 com 16, 9 vezes 10 na 15, acho que é, alguma coisa assim. Mais um. Ó. Não. Tem, aqui na calculadora tem certinho. No manual, se você for no manual da sua calculadora, Emanuel, aqui tem... Cadê? Deixa eu ver aqui. No finalzinho, nas páginas do final, ele tem aqui qual é. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele tem o maior número e o menor número. O maior número que ele consegue representar é esse cara aqui, ó. Tá? Então, deixa eu dar um print aqui, inclusive. Para colocar ele lá. Porque isso é uma das coisas importantes quando a gente fala de cálculo computacional. Então, ele tem em toda a calculadora, no final do manual da calculadora, tem essa informação. Tem a informação do maior número que a calculadora consegue representar
e do menor número que ela consegue representar. Então, eu fui lá no manual, na última página, e copiei aqui. Tá? Então, eu vou deixar assim. Então, ela tem o seguinte, o maior número que ela consegue representar é esse aqui, ó. 9,999999 com um monte de 9 aqui, com 9 casas de 9 depois da vírgula, vezes 10 na 99, tá? Quer ver o seguinte? Vamos tentar colocar 11 vezes 10 na 99 na calculadora. 11 vezes 10 na 99. Eu aproveito já para explicar um botão que eu não tinha falado para vocês antes. Tá vendo esse botão aqui embaixo na sua calculadora, Manuel? Sim. Tá vendo aqui? Ele tá escrito assim, vezes 10 na X. Sim. Esse botão é para fazer vezes 10 numa determinada potência. Então, por exemplo, se eu quiser fazer 5 e fazer vezes 10 numa potência, esse botão já tem tudo. Tem o vezes, o 10 e a potência. Tá? Quando você aperta esse botão, aparece o vezes, aparece um 10 esquisitinho, e aparece uma casinha aqui em cima, ou fica como tá na minha aqui na tela, Não, esse cursor igual a minha, tá? Quando você usa esse botão, você não precisa colocar elevado a uma certa potência. Se eu fizer isso, vai dar erro, tá? Esse botão já serve para fazer potência. Então, se eu quero fazer 11 vezes 10 na 99, ou melhor, vou fazer um que dê certo, depois eu faço um que dê errado. Se eu quero fazer 5 vezes 10 na 2, eu escrevo assim, tá? Uhum. Tá vendo que não tem o chapéuzinho ali no meio, ó? Sim. Tá? E aí ele vai fazer 5 vezes 10 na 2 é 500. A mesma coisa, então esse botão serve para fazer vezes 10 elevado a algum número. Deixa eu te mostrar como é que ele faz isso nessa minha aqui, ó. 5, só para você ver que fica um pouquinho diferente. Não, fica igual, tá vendo? Ó, vezes 10 na 2. Não precisa colocar o chapéuzinho, esse é o principal erro do pessoal. 500, tá? Então, eu posso usar esse botão para botar potências. Então, vamos colocar o seguinte, coloca 9 vezes 10 na 99. 9, eu botei vezes, não precisava. 9 vezes 10 na 99. E aperta igual. Esse número apareceu na sua tela? Sim. Sim. Agora, vamos tentar colocar 11 vezes 10 na 99. Quando eu aperto igual, o que aparece? Erro. Erro. O que tem de errado? Esse número aqui não existe? 11 vezes 10 na 99? O que você acha? Ele existe, é um número, certo? Consegue. Só que a calculadora não consegue. Então, o maior número que ela consegue é esse 9,99999 vezes 10 na 99. Para lá e para cá desse número, e ela consegue representar o número positivo ou o número negativo, porque o negativo é só um sinal na frente. Ela não consegue representar nem números que são maiores do que ele, nem números que são menores, só que com sinal negativo, né? Então, por exemplo, menos 11 vezes 10 na 99, ela também não consegue, tá? Então, a calculadora, essa é a limitação. Esse é o maior número que a minha calculadora consegue representar. Mas ela também tem um menor número que ela consegue representar no sentido de estar perto de zero. Então, ela tem um menor númerozinho que ela consegue representar, o número mais próximo possível de zero que ela consegue representar. Então, o número vai ser 0,000000000 alguma coisa, bem pequenininho, mas não vai ser zero ainda. Qual é esse menor número? Tá aqui no manual. Esse aqui. Então, esse é o menor número que a minha calculadora consegue representar. Vamos fazer o teste. 1 vezes 10 na menos 99. Quando você usa o botão da potência do 10, não precisa colocar parênteses, tá? Ele sabe que esse menos é porque é a potência negativa do 10. Aperto igual. Apareceu esse número? Sim. Aí a sua. Então, esse número ela consegue representar. Se eu quisesse representar um número menor do que esse, será que você consegue me dizer um número que é menor do que esse? Como é que eu faço para o número ficar menor ainda? Do que 10 na menos 99? Mais casas. Ou então, se eu trocar esse 99 por 100,
Sim. Ele vai ser menor ainda, né? Vai ter um zero a mais ali do lado. Então, vamos tentar representar ele. 1 vezes 10 na menos 100. Erro de novo, tá? Por quê? Deu erro de sintaxe aqui, mas tudo bem. Mesmo se colocasse um parênteses aqui, não apareceria. Deu um erro diferente, tá? Mas, ó, deu erro. Por quê? Esse número não existe? Não, não é que o número não existe. Mas é porque é um número menor do que o número que a minha calculadora consegue exibir, tá? Então, o que acontece? A calculadora, ela sempre vai exibir números na forma... A quantidade de números que ela consegue guardar é uma quantidade finita, apesar da gente ter uma quantidade infinita de números na reta, tá? Por que eu expliquei isso? Para explicar o que significa esse norme. Esse norme, ele é um corte no seguinte sentido. Deixa eu só ver qual que é maior e qual que é menor, que eu nunca sei. O corte maior é o mesmo. No norme, ele diz assim, olha, eu sei que a minha calculadora consegue representar um maior número que eu chamei de Mzão e um menor que eu chamei de Mzinho. Mas eu vou fazer o seguinte, dentro desse intervalo aqui, que não vai até o M grandão, todo número que tiver dentro desse intervalo aqui, na verdade, eu marquei errado, quer dizer que é maior do que um certo corte, mas é menor do que aquele certo M, todo número que tiver dentro desse intervalo, eu vou exibir em notação científica. Notação científica. Por que ele faz essa decisão? Você concorda comigo que números que estão aqui perto daquele número grandão vão ser números muito grandes também? Então, tudo bem, talvez não seja 10 na 99, mas vai ser 10 elevado a 50, 10 elevado a 70. Então, ele estabelece um corte. Todos os números que são maiores do que esse determinado corte, mesmo que a minha calculadora esteja no modo MET normal, não esteja no módulo de notação científica, eu vou exibir no modo de notação científica. Esse corte é 10 na 10. Então, vamos fazer o teste. Escreve aí na sua calculadora 1 vezes 10 elevado a 9. 1 vezes 10 elevado a 9 e aperta igual. Ficou desse jeito o número? Sim, Ficou. Agora vamos fazer 1 vezes 10 na 10. Como é que ele exibiu? Em notação científica, espero eu, né? Que tenha exibido em notação científica. Então, o que ele faz? Ele consegue exibir até a potência 99. Mas a partir da potência 10, ele diz, olha, esses números eu não tenho casa suficiente para mostrar aqui na tela. Então, eu já vou colocar eles em notação científica. Isso é o que o norme faz, tá? Então, números muito grandes, dentro dessa faixa aqui, ou positivo ou negativo, que também vale, ele vai exibir em notação científica. E aí, qual que é a diferença entre o norme 1 e o norme 2? Essa aqui, ó. O norme 1 e o norme 2... eles têm cortes diferentes para quando o número é pequenininho. O que significa isso? Se a minha calculadora está no norme 1, todo número que for menor do que 10 na menos 2 vai ser exibido na forma de notação científica. Então, eu tenho aqui, o M é o menorzinho, o norme 1, 10 na menos 2, qual que é a potência? 10 na menos 2, sei lá, deve estar por aqui assim. Aqui é o 10 na menos 2. E o 10 na menos 9 é o número mais perto de zero. Esse aqui é o 10 na menos 9. E o M é o 10 na menos... Qual que é o menor número que ele consegue? 10 na 99. Não ficou muito em escala aqui, tá? Mas só para exibir esses números na ordem com que eles aparecem na minha calculadora aqui. Certo, 10,99. Então, o que acontece? Vamos pegar só o pedaço positivo. Tá? E aí eu consigo te explicar com relação a esse cara. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. O que acontece? A calculadora consegue exibir o zero está na memória da calculadora. Ela tem um menor número que ela também consegue exibir, que é 10 elevado a 99. Esse é o menor número que ela consegue exibir.
O norme vai definir o seguinte, olha, quando o número estiver perto de 0, mas for menor do que 10 na menos 9, eu vou exibir esse número em notação científica. Isso é o que o norme 2 faz. O norme 1, ele diz assim, não, se o meu número for 10 na 7, por exemplo, 10 na menos 7, eu não quero que esse número apareça em notação científica. Eu ainda quero que esse número apareça na forma de número decimal, então 0,0000. Então, o que esses normes fazem? Os normes estabelecem o quão pequeno tem que ser o número para eu exibir ele ou em notação científica ou em notação normal, tá? Aí é uma questão de preferência. O padrão da calculadora é esse que eu vou marcar aqui em azul claro, ó. O norme padrão da calculadora é o norme 1, tá? Então, quer ver, ó? Reseta a tua calculadora de novo, limpa tudo, igual, igual. Ai, eu limpei o contraste. Ok. Limpou tudo? Limpei. Limpou, tá. Então, eu limpei. A gente vai escrever o 1 dividido por 200, tá? Esse vai ser o nosso número de teste. 1 dividido por 200. Como eu limpei, ela começa o número no norme 1. Se eu fizer 1 dividido por 200, esse número dá 0,005. Por o norme 1, esse número já é muito pequeno. Então, ele diz, olha, como esse número é pequeno, eu vou exibir esse número em notação científica. Ele está perto, ele já é um número menor, então eu vou exibir esse número em notação científica. Isso é o que o norme 1 faz. Por quê? Porque 10 na menos 3 está aqui, ó. A posição dele na reta numérica está entre 10 na menos 2 e 10 na menos 9. Então, ele diz, não, ó, o norme 1, a partir daqui, eu vou exibir todo mundo em notação científica. Como esse número está à esquerda do 10 na menos 2, ele vai exibir o número em notação científica. O norme 2 já não pensa assim. O norme 2 pensa assim, olha, não, eu não acho que esse número é tão pequeno, então eu quero exibir ele na forma decimal. Então, vamos colocar a calculadora no norme 2. Shift Setup, o norme é a opção 8. Vou escolher a opção 2 do norme. Não muda nada aqui, tá? Esse é um problema, não muda nada ali no visor da calculadora. Conseguiu colocar? Vou fazer de novo. Shift Setup, 8, 2. Agora, deixa eu fazer a mesma... 0,005. Isso, 1 dividido por 200. Tá? E aí o número fica dessa forma. Então, o que acontece? Você vai decidir, o corte do número grande é o mesmo, tá? Para os normes, o corte do grande é o mesmo. O que vai mudar é o corte do pequeno. Então, o norme 2, deixa eu colocar aqui para indicar aqui no desenho, esse aqui é o norme 1, e esse aqui é o norme 2. E aí eu tenho o seguinte, o norme 1 é daqui para cá em notação científica, e o norme 2 é daqui para cá em notação científica, tá? Então, o que o norme faz em resumo? Ele decide qual é o número maior que vale a pena ele representar que não seja em notação científica e qual é o número menor que vale a pena ele representar que não seja em notação científica. A minha opinião com relação a esses caras depende muito da área, tá? Eu ensino cálculo numérico. No curso de Engenharia Civil, eu ensino cálculo numérico. Eu, particularmente, gosto dessa notação aqui, ó, do norme 2. Porque me interessa trabalhar com números da forma 0,000, porque às vezes eu quero justamente mostrar, olha, a terceira casa decimal ficou desse jeito, a quarta casa decimal ficou desse jeito, porque em cálculo numérico a gente trabalha bastante com arredondamento, com análise de erro, quando a gente está arredondando números. E aí, se ele me responde o número em notação científica, essa informação se perde. Então, se eu fizer, sei lá, 1 dividido por 500, o aluno às vezes olha para esse cara e ele não consegue perceber que isso é o terceiro dígito significativo no número 0,002, por exemplo. Ah, mas é uma configuração que dá para mexer também. Então, a gente entender, por mais que foi uma coisa meio teórica que eu tentei te explicar, tá? Mas isso aqui é muito importante para quando a gente
vai fazer cálculo com computador ou com programas, tá? Porque a gente precisa entender que qualquer máquina de calcular tem um maior número que ela consegue representar, um menor número que ela consegue representar, e além disso, ela tem que escolher alguns modos de exibição, justamente porque tem uma limitação física aqui, né? A gente não tem infinitas casas, a gente tem uma quantidade fixa de casas. Então, ela também tem que tomar essas decisões de como que ela vai exibir números que são muito grandes e números que são muito pequenos, tá? Se você resetar, a calculadora sempre vai começar no Norm 1. Acho que aqui ele até diz aqui no manual. Aqui, ó. Toda vez que no manual tiver alguma coisa assim sublinhadinha, é porque é o modo padrão. A inicialização padrão dele é no Norm 1, tá? Deixa eu ver o que eu tinha separado mais aqui para comentar com você. Já que tá... Deixa eu ver se o Alejandro tá aí. Alejandro, qualquer coisa é só perguntar, tá? Estamos aqui discutindo, mas qualquer coisa é só você perguntar. Deixa eu te perguntar uma coisa, Emanuel. Eu acho que vou deixar no Norm 2, eu acho. Eu gosto do Norm 2. Sim, é uma questão de gosto. Mas eu gosto do Norm 2, tá? Deixa eu só colocar o contraste aqui. Dá para deixar no Norm 2, quando você desliga e liga, continua no Norm 2. Só muda se você resetar. Aí ele vai mudar, tá? Pode deixar no Norm 2. Eu gosto de deixar no Norm 2, porque eu gosto de fazer conta assim, e ele ficar 0,00, pelo menos até umas 5 casas depois da vírgula, eu gosto de ter essas 5 casas, assim, mesmo que sejam zeros. Mas, sei lá, de repente em química, que vai escrever sempre notação científica, né, química ou física, dependendo da área ali que a gente está estudando, é uma escolha. É bom saber que tem essa opção de exibir números pequenos de outra forma. Esses botões aqui de raiz, log, potência, raiz cúbica, esses botões aqui você acha que eu preciso explicar ou tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá, então eu só queria explicar uma coisinha que pode ser útil aí com o botão de log, já que você disse que estudou aí um pouco por conta, né, algumas coisas. Deixa eu mostrar uma opção que pode ser útil aí para você. Deixa eu colocar algumas páginas a mais aqui. Tá? Então, eu fiz uma mistureba, mas no manual tá tudo bem organizado, é só você procurar lá no Insta, tudo. Então, se você pegar o manual e for folhando, você vai ver que, assim, 70% a gente discutiu aqui no nosso curso. Então, eu só queria falar um pouquinho de logaritmo. Tá? E aí, depois eu deixo aberto aí para te ajudar em alguma coisa mais específica que eu possa te ajudar. Na calculadora, tá? Posso fazer com essa aqui, porque a outra vai ser igual. Você tá vendo que só tem 2 botões de logaritmo? Aqui, que tem o log. Sim. O UNN. E tem o LN, tá? Esse botão de log, ele é log na base 10, tá? Não está escrito, mas quando aparece só log, geralmente vai ser base 10. O LN é um logaritmo em base E, onde E é aquele número de Euler, né, que a gente usa aqui em cima do LN. Aí eu te pergunto o seguinte, bom, e se eu quisesse calcular log na base 2? Você sabe como faz isso? Com a calculadora? Se eu quisesse calcular... Com o shift log? Ou não? Então, mas não tem, tá vendo, ó? Aqui. Ah, tem aqui. Ah, tá vendo que tem um botão de log aqui? Tem. Então não dá. Tá, mas tudo bem. Se eu quiser calcular, por exemplo, log de 5 na base 2. Então, como é que eu vou fazer isso nessa calculadora, né? Eu nunca lembro desse botão. Log de 5. Aí você usa o botão de navegação para ele ir para dentro, tá? Ó. Log... Opa, a base é 2, né? 2 e 5. 5. Conseguiu colocar? Qualquer coisa pergunta, tá, Alejandro? Conseguiu colocar, Emanuel? Consegui. Deu? Deu esse resultado aí? 2,32? Tá. É porque eu queria explicar com a minha outra calculadora, mas eu vou explicar do mesmo jeito. Tá. Nem todas elas têm esse botão, tá? As calculadoras mais simples têm só log e LN. Então, como é que eu faço numa calculadora
que só tem esses dois botões, log ou ln, para calcular log em qualquer base. Se tem o botão, beleza, usa o botão lá para completar e você escolhe a base. Caso contrário, e aí eu gostaria que você tentasse fazer também, Emanuel, com os botões que eu vou mostrar, eu consigo usar uma propriedade de logaritmo que é o seguinte: se eu tenho um log numa certa base B de um certo número A, eu posso mudar de base fazendo o seguinte. Vamos supor que eu quero calcular isso aqui numa base diferente. Tem uma propriedade de logaritmo que diz assim, que isso é a mesma coisa que log de A sobre log de B na base que você quiser. Então, esse C pode ser qualquer outra base. Pode ser base 10, pode ser base 2, pode ser base 5, a base que você quiser. Então, como é que eu faço para calcular, por exemplo, log de 5 na base 2, se eu só tenho o botão de ln ou de log na base 10? Eu vou trabalhar com uma dessas duas bases, tá? Então, eu posso fazer o seguinte, para calcular log... Opa, aqui eu apaguei o botão. Log de 5 na base 2, eu vou fazer log de 5 sobre log de 2 e vou escolher uma base que eu tenha disponível na minha calculadora, ou base 10 ou base E, tanto faz, tá? Aqui eu vou fazer com base 10. Então, eu consigo calcular log de 5 na base 2 fazendo log de 5 dividido por log de 2, tá? Isso em qualquer base. Então, tentem fazer na calculadora de vocês. Log de 5 dividido por log de 2 e apertem igual. Tem que dar o mesmo número. 2,32. Deu? Essa propriedade de logaritmo permite eu calcular log de 5. O meu não deu certo, aí. Não deu? Você colocou dividido, ficou na forma de fração? Uma coisa assim? O botão Eu do log coloquei normal. log, aí ficou parênteses, acho que deve estar bugando. Ah, tem que fechar. Por isso, ó, log de 5, aí você tem que fechar o parênteses, dividido por log de 2 e fecha o parênteses. Porque senão ele vai colocar tudo aquilo dentro do primeiro log. Por isso que deu Agora deu errado. certo. Isso. Aí deu certo. Quando na sua calculadora, como ele completa o parênteses, fecha sempre o parênteses onde você quer que ele esteja fechado, tá? Por quê? Se você fizer só assim, dividido, né? Tá vendo que tem um parênteses aqui e um parênteses aqui? Ele vai fechar o parênteses aqui atrás. Então, toda vez que tiver um parênteses aberto, ele vai entender, a calculadora vai entender como se fosse assim. Então, o log de 2 estaria dentro do log de 5. Então, sempre fecha para não ficar dúvida, né? Sempre faz o parênteses fechadinho para não ficar. Agora deu certo? Agora deu. Deu certo, né? Agora façam o seguinte, ao invés de log, façam ln. Porque ln é outra base. Então, ln de 5 dividido por ln de 2. E fecha aqui. E aperta igual. Tá vendo que deu o mesmo número? Por quê? Porque antes eu calculei usando base 10 e agora eu calculei usando base E, certo? Então, eu consigo calcular, mesmo por isso que essa minha calculadora aqui, ó, não tem um botão ali do log em bases diferentes, porque ela consegue calcular o log em qualquer base, mesmo que eu só tenha esses dois botões, usando essa propriedade que está aqui, a propriedade de mudança de base para logaritmo. Isso aqui é o que a gente chama de mudança de base para logaritmos, certo? Então, o que eu tinha planejado para hoje era isso. Obrigado aí, Emanuel, pela presença. O Alejandro também, que chegou um pouquinho depois, mas obrigado aí por ter conectado. E aí, já que eu tô com a sua calculadora aqui, não sei se você deu uma olhada na calculadora, tem algo mais que eu posso te ajudar com relação a ela? Deixa eu ver. A sua tem esse botão escrito ABS aqui? Tem. Tem? Você sabe o que é ABS? Não, eu cliquei um dia sem querer e apareceu um quadradão. ABS é módulo em inglês, tá? Porque é de absolute. Então, é você tirar o módulo do número. Por exemplo, módulo de menos 2. É 2. Módulo, você lembra o que é, né? Lembro. Então, tipo, ela é Então, meio inútil, né?
eu acho. Mas é porque às vezes você vai fazer conta, né? Sei lá, 5 mais 6 vezes 7, então, qualquer coisa assim. Daí ele vai tirar o módulo. Eu não sei se essa calculadora resolve equação modular, porque aí podia ser útil. Mas sim, tem alguns botões que meio que sobrou um espacinho aqui, vamos colocar esse botão. Tá? Mas também, particularmente, não conheço nenhuma utilidade. Então, aqui eu tenho o módulo. Essa calculadora tá cheia de fita adesiva, assim, porque ela apagou os botões, tá? Essa preta da Cássio, não compre essa preta da Cássio. A versão nova, que é parecida com essa, pode ser. Essa carinha assim. Mas essa da preta, não compre, porque ela desaparece todos os botões aqui. O que mais? Tem alguma função que eu posso te ajudar? Emanuel, que você deu uma olhada e ficou curioso, não funcionou, funcionou. As configurações de setup... pool em cima do mais. Ah, tá. Essas duas funções que estão aqui, eu comentei ontem na aula de ontem. Comentou, já esqueci. Comentei. Não tem problema, porque eu não passei com o que é mesmo, tá? Peraí, deixa eu colocar aqui. Ó, quais são as funções que eu não ensinei vocês a usarem, tá? Que aí vocês têm que esperar um pouquinho mais para poder utilizar. Essa função do pol e do rec, se você selecionar... Eu desliguei aqui. Se você selecionar o pol, ele vai aparecer pol e um parênteses, tá? Essa função pol, ela é coordenadas polares. Coordenadas polares é uma maneira que a gente... É um sistema de coordenadas que a gente pode usar no plano cartesiano, no R2. Quem for aluno de engenharia civil vai ver isso em cálculo 2. Eu vou falar um pouquinho lá de coordenadas polares. Eu não explico o que é essa função aqui no curso, porque eu tenho que explicar o que são as coordenadas polares, o que é o R, o que é o θ. Mas essa função, ela é uma função que depende de 2 parâmetros, tá? Ela precisa de um parâmetro que é um raio e ela precisa de um parâmetro que é um ângulo. Então, ela precisa de um número que é um raio e de uma medida que é um ângulo. Daí eu não explico, tem no manual, tá? Se você quiser olhar no seu manual, ele explica tudo. Mas eu acho que não vale a pena eu discutir aqui, ó. Quer ver? Em alguma página lá do manual, ele explica, ó, o que é uma coordenada polar, o que é uma coordenada retangular, como é que faz a conversão, e aí a gente usa esse botão para isso. Então, esse pol e esse rec são botões de conversão entre coordenadas polares e coordenadas retangulares. Só que aí tem que dar uma estudada por fora para explicar o que é coordenada polar e o que é coordenada retangular, tá? Esse rec aqui é de coordenadas retangulares. Se você quiser dar uma olhada no retangulares, se você quiser dar uma olhada no manual, Emanuel, e aí durante o semestre quiser tirar dúvida comigo, eu te ajudo. Mas acho que não vale a pena eu tentar explicar aqui, porque eu ia precisar de pelo menos eu preciso de pelo menos 2h30 quando eu dou isso, para ensinar o que é coordenadas polares e como que converte uma coisa na outra. Porque esses botões, eles justamente convertem uma coisa na outra. Aí você tem que saber o que são coordenadas polares, o que são as retangulares e o que significa fazer a conversão de um sistema desse para o outro, tá? Então, esse aqui eu vou ficar te devendo. Eu posso mostrar um que, com certeza, você viu no ensino médio. Deixa eu pegar uma folhinha em branco aqui. Alejandro talvez lembre disso também lá no ensino médio. Lembra no ensino médio que vocês estudaram combinatória? Sim. Lembram disso? Então, a gente tinha lá n fatorial, por exemplo, n fatorial. Eu tinha a combinação de... Eu nunca lembro se é em cima ou embaixo. Deixa eu ver qual que é a letra que está ali. R. Eu tinha a combinação de n elementos tomados R a R, por exemplo. Isso aqui seria n fatorial dividido por R fatorial, n menos R fatorial. Vocês lembram dessa fórmula de combinatória? Sim, sim. Tinha a fórmula da permutação também. Deixa eu só perguntar uma coisa. Esse P da permutação é arranjo aqui. Porque a permutação seria só o n fatorial. É, né? Tá. Então, a gente tinha um arranjo. Como é que é a forma de arranjo? N fatorial dividido por n menos 1 fatorial. Que é n menos R, no caso. É assim, né? O R aqui desconta as opções, né? Tá.
Eu estou consultando aqui meu marido, que ele deu aula de ensino médio, que às vezes eu não lembro certinho os nomes. Esse cara aqui era combinação, certo? Esse cara aqui era o arranjo. Aí tem as explicações, né? Combinatória, por exemplo, se você for formar duplas em uma sala de aula. Se formar a dupla do Emanuel com o Alejandro, o Alejandro com a Manuel, é a mesma coisa. Então, a combinatória desconta esses grupos que têm o mesmo número de elementos. Eu tenho o arranjo e eu tenho também a permutação, que é N fatorial. Tá? Vocês lembram disso? Vocês estudaram isso lá no ensino médio, né? Então, aqui eu tenho a permutação. Tá? São formulinhas aí de combinatória que a gente vê durante o ensino médio e que acaba usando, por exemplo, para uso em estatística, tá? A gente usa essas definições aí em estatística e algumas outras áreas. Lembra? Mas, Alejandro, você lembra de ter visto coisas desse tipo assim, né? N fatorial dividido por algum outro número fatorial que tinha que fazer lá, eu tenho 5 camisas e 3 calças. Quantos looks eu posso fazer combinando esses caras, tá? O que acontece? A nossa calculadora faz isso, tá? Então, só que aí tem que tomar cuidado porque a letra que eles usam é diferente porque está em inglês. A minha calculadora faz essa combinação, então ela faz essa fórmula. É esse botão que está aqui em cima do dividir. Então, ela tem isso na calculadora, tá? Na calculadora. Tem essa fórmula. Tá vendo que aqui do lado do vezes tem uma fórmula com P? Alejandro, se a sua calculadora for assim, essas fórmulas estão aqui, ó. Identificaram aí na calculadora de vocês onde que está o NPR e o NCR? Sim. Aqui? Então, ou tá mais ou menos nessa posição, ou tá mais ou menos aqui, tá? Eu vou fazer, então, na minha calculadora, mas aí, Manuel, você que está com a sua calculadora aí, usa o botão correspondente. Esse C é de combinatória. Então, se eu fizer a combinatória, ele vai fazer essa fórmula que está aqui, ó. N fatorial dividido por R fatorial vezes N menos R fatorial. O P, tá? Esse P, em inglês, permutação é o que a gente chama de arranjo. Então, na calculadora, é essa função P que faz esse cálculo. E a permutação é o botão de fatorial. Tá vendo que tem um botão de fatorial na nossa calculadora? Cadê aqui? Nessa tá aqui em cima, perto do modo do botão de setup, e na minha tá aqui, ó, do ladinho, tá? Então, eu consigo fazer. Eu uso o botão do fatorial para fazer esse cálculo. Então, vamos fazer um teste. Vamos calcular quanto que é, por exemplo, a combinatória de 10 tomados 3 a 3. Então, eu vou vir aqui na minha calculadora, o N é o número de elementos total. Então, eu vou escrever assim, 10 combinatória de 3. Como é que eu faço isso na minha calculadora? 10, vou lá no botão onde está o C, aperto o C e depois eu coloco 3. Tem que ficar desse jeito aqui, ó. Conseguiram colocar? 10, então primeiro escreve o 10, depois aperto o botão da combinatória, depois coloco 3. Quanto que dá quando vocês apertam igual? 120. 120. Certo? Então, quando eu aperto igual, é que aqui tá no fix, tá? Por isso que ficou desse jeito, porque tava no fix. 120. Então, ele faz essa combinação, ele faz exatamente essa fórmula que tá aqui, ó. Vou verificar que realmente é isso, ó. Vou fazer aqui na minha calculadora com visor natural só para verificar. A fórmula seria 10 fatorial, então é 10 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 10 menos 3 é 7, vezes 7 fatorial. 120. Tá? Então, eu não preciso colocar a fórmula. Se eu quiser colocar a fórmula, ele vai fazer do mesmo jeito. Mas o botão já serve para isso. Ele já faz a conta para você. Tá? Então, eu consigo fazer aqui. 10 combinatória de 3 é igual a 120. Será que vocês conseguem fazer para mim agora quanto que é? Deixa eu fazer esse círculo menor aqui para sobrar um espacinho. Quanto que é o arranjo de
12 tomados 5 a 5. 12P5. Quanto que dá isso? Agora tem que usar o botão do P, que significa arranjo, aqui na nossa calculadora. Dá 95.040. Deu um número gigante? Uhum. Arranjo é maior. 12P5. 95.040, exatamente. Tem um número grandão. 95.040. Porque fatorial cresce muito rápido, né? Se eu quiser fazer, por exemplo, 5, ou melhor, a permutação de 7 elementos, eu faço 7 fatorial. Então, eu vou colocar aqui 7 e o meu fatorial, onde está o fatorial no meu teclado. 5.040. Vou colocar para o lado aqui. 5.040. Então, esse é um botão também que vocês vão utilizar em estatística, esse botão de combinatórias, aí a gente precisa usar combinatórias em estatística, e é um botão que está prontinho aqui que a gente consegue utilizar. Acho que dessa calculadora mais simples, o que faltou realmente, como eu falei ali antes, né, que precisa de uma explicação teórica, digamos assim, um pouquinho mais, é somente o quê? O hiperbólico que eu falei, né, as funções hiperbólicas, eu acho que esses três e aquele modo de configuração do regressão. 2, 3, 4 aqui, uma vez só. O modo de regressão, tá? Ou então, quem tem a outra calculadora pode vir escrito assim, né? Stat, onde aparece uma listagem de funções diferentes, quer ver? Modo, se eu escolher a opção stat, além daquele primeiro cálculo, que é cálculo de uma variável, tem outras opções aqui que estão relacionadas com regressão, tá? Então, acho que foi só essas funções aí que eu não passei. Acho que é isso. Tá? Tem alguma outra coisa que eu possa ajudar vocês com relação à calculadora? Alguma coisa mais que dá para ajustar o contraste também, né? Como eu mostrei antes, se eu apertar 1, 2, 3 vezes, eu consigo ajustar o contraste para mais ou para menos também, tá? Mas a minha sugestão é assim: se você comprou a calculadora agora, né, e está aprendendo a usar, pega o manual e dá uma lida, tá? Lá tem exemplos, ele vai explicar, inclusive essas funções que precisa ter uma partezinha teórica, ele também vai explicar esse assunto, tá? Então, queria agradecer a vocês pela presença, deixa eu parar aqui a gravação. Acho que vocês dois